Ibertioga e sua história. Capítulo 1. A Igreja de Santo Antônio. Ô pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o meu lado, com o Eustáquio, que é uma pessoa que gosta muito de história, que pesquisa muito. E conversando com ele nesses tempos sobre história, ele se interessou muito pela história de Bertioga. Ele tem muita coisa de informação sobre a história de Bertioga. Daí surgiu a ideia de fazer essa série de vídeos passando informação para a população da história da cidade, né? Detalhes, não a história aquela que a gente já conhece, né? Que tem, que a gente entra na página dos lugares e tem lá Bertioga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, são recortes, detalhes, acontecimentos. O intuito é elevar a autoestima da cidade, sabe? As pessoas perceberem que no passado a cidade tinha uma importância muito grande no cenário brasileiro, tá? Então, né, Eustáquio, é mais ou menos isso. O Eustáquio é de Barroso, tá? E ele é fascinado por história, tá? Eustáquio, aproveita, já começando, já que a gente tem pouco tempo de vídeo para ficar mais interessante o vídeo, é o seguinte: hoje a gente vai tratar da questão da história relacionado à igreja. Como é que surgiu a igreja? Ela foi do início da cidade ou não? Quem que começou essa história toda? Como que funcionou isso tudo? Me diz. Como na maioria das cidades mineiras, né, tudo começa com uma fazenda e uma capela. O primeiro fazendeiro aqui da região foi o Pedro Nunes. Pedro Nunes. Que é um sobrenome incomum por aqui. No século XVIII, né? Século XVIII, vamos lá. Para quem é espectador, e eu gosto muito de detalhar tudo que a gente está tratando. Vamos lá, século XVIII. Para me entender século, então o século I começou depois de Cristo. Então, século I, 01 a 100. Então, Isso. século I. Então quer dizer que século XVIII? Século XVIII, foi de 1701 a 1800. Ok. Que é na época do auge do ciclo do ouro aqui em Minas Gerais, né? O ciclo do ouro foi de que período a que período? O ciclo do ouro ele começa no século XVII com a entrada das bandeiras, né? As primeiras bandeiras. Isso 1700 e... Isso 1600 e... 1600... Ah, tá. Pouco, século XVII. Século XVII, 1600 e tanto. E quando descobre o ouro, e o auge do ouro vem no século XVIII, em meados do século XVIII. Olha para a câmera. Por volta de 1750, 1740, 1760, em 1785 o ouro encerra o ciclo dele. Né? E o que acontece? Quando isso acaba, quando o ouro aqui acaba, tem que haver um outro meio de subsistência, né? Então o pessoal vai para o campo, vai para a roça, né? E começou a atividade rural. E começou a atividade rural no Brasil. Em Minas, mas né? então tá, e Bertioga não tinha atividade de exploração de ouro. De ouro, certo? não. Então ela começou a existir com o fim da exploração do ouro. Do ouro, em meados da exploração do ouro, porque aqui já era uma fazenda e era quase que uma rota de pouso, né? E o que acontece? Esse Pedro Nunes, quando ele vem para cá, como a maioria dos portugueses, ele traz a sua devoção. Ele traz o seu santo de guia, né? De devoção. Então ele traz o santo de devoção dele, que era Santo Antônio de Pádua, né? Até lá em Lisboa. Ele era português. Até lá em Lisboa tem a igreja de Santo Antônio lá, que é uma igreja muito bonita, uma igreja linda, perto da Sé. E ele traz o Santo Antônio para cá, né? Ele traz a imagem de Santo Antônio e ele constrói essa capela. Aí ele essa capela capela que era no fundo da igreja. Que era o altar dessa igreja, que era, sabendo, né? E o que acontece? E vem outros fazendeiros, vem outras famílias e se instala aqui na região, com suas respectivas fazendas. E o que acontece? Começa um melhoramento nessa capela, porque ela passa a ter um capelão, um padre. Isso foi quando? No final do século XVIII. E quando entra o século... Que é 1700. De 1701 a 1800. E no início do século XIX, que é de 1801 a 1900, e começa a ampliar a igreja, né? Então
Aí o que acontece? A capela de Santo Antônio, na década de 1880, ela vira matriz de Santo Antônio. Tá. Juntamente com a de Barroso, juntamente com a Santana do Barroso, Santo Antônio da Ibertioga, entre outras aí, viram matriz em 1880. Tá, então vamos lá. Porque antigamente, eu não sei em que século você vai esclarecer, as pessoas eram enterradas no adro da igreja. Sim, era tudo no ar. Antes de 1840, tinha-se muito na crença religiosa que você só podia ser enterrado na igreja, onde houvesse ali um templo religioso, né? A partir de 1840, 1850, é que vem a questão dos cemitérios, começa os cemitérios. Uhum. Então quem faleceu antes de 1840, a maioria das pessoas eram enterradas dentro da igreja. 1800 e? Antes de 1840. Eram todos enterrados dentro da igreja. Provavelmente, com certeza, os primeiros moradores, os primeiros povoadores de Bertioga, eles foram enterrados dentro da igreja. Você tem um documento que fala Como é sobre o caso do João Gomes do Nascimento, que é o patriarca da família Nascimento aqui na região. Ele monta a fazenda do Pouso Alegre e ele, quando ele morre, quando ele falece, em 1800 e pouco, tanto, ele é enterrado aqui, né, na igreja de Santo Antônio da Ibertioga. Ele é enterrado aí no adro da igreja ou dentro da igreja, né? Isso variava muito conforme as posses da pessoa, né? Tinha pessoas que eram enterradas dentro da igreja, perto do altar. Tinha outras que eram enterradas mais longe e tinha aquelas que eram enterradas no adro da igreja. Mas então a população era pequena, certamente, né? E essas pessoas que compunham esse lugar, de acordo com a sua posição social, ele ocupava um ponto da igreja ao ser enterrado. Isso. Esse registro que você encontrou é o único que você achou até hoje sobre isso. Porque até nele, o João Gomes do Nascimento, eu sou descendente dele, e como eu fiz a minha genealogia, eu vi nesse registro a morte dele e falando sobre isso aí. Agora a questão é que toda Minas Gerais, né, todo o estado de Minas Gerais, todas as povoações, os distritos e cidades, eles só desenvolveram através da igreja. A igreja que ela organizou tudo isso, a igreja que fez tudo essa evolução. Né? Se a gente pega o entorno aqui do centro de Bertioga, e a gente vê ainda um resquício do casario, né? Sim. Colonial e também já mais novo, mais recente, né? Do século XX, 1901 até 2000. Sem comprovação histórica, mas você sugerindo, né? Então o que acontece? A igreja foi estabelecida ali, tinha uma fazenda aqui na região, lugar, né? aqui tinha alguma e aí foram começar a construir as casas em volta. Isso. E essas pessoas, elas vinham para cá, será por quê? A maioria do casario em volta da igreja, ou seja, do povoado, era de fazendas da região. Eram os fazendeiros da região que se instalavam por aqui por causa do Santo Padroeiro. Então existia a festa do Santo Padroeiro, e existia também as questões da Semana Santa, né? Então muitos fazendeiros compravam seus lotes e tinham o seu casario aqui em volta por causa da igreja, por causa das festividades da igreja. E essa pessoa que fundava, ela tinha algum posicionamento no poder relacionado ao rei? Não, o rei não era mais, né? Ainda era, né? Quando começa tudo aqui, era o Reino de Portugal, né? O Brasil fazia parte do Reino de Portugal ainda, porque ainda a gente conseguiu a independência em 1822. Certo. Mas provavelmente sim. Ele era representante. A gente, ou ele tinha alguma carta régia, ou ele tinha alguma patente, né? A gente vê muito no século XVIII capitão de ordenança, isso, aquilo outro. Então, provavelmente ele tinha algum. Mas tudo surgiu com a religiosidade. Tudo vem com a questão as festas religiosas. da riqueza, do ouro de Minas Gerais. Mas né? peraí, Então, chama a atenção do povo. A construção da cidade tinha a ver com as festas religiosas daquele lugar e que as famílias construíam aqui em volta? Sim, Porque elas moravam em fazendas. E moravam em fazendas.
E o que acontece? A partir do momento que você tinha uma igreja ou uma capela, você tinha uma festa religiosa. Então você tinha que ir à missa, ser um bom católico e tudo. E o que acontece? As pessoas construíam em volta porque a igreja era a dona do terreno. Quando a maioria das capelas é construída e elas começam a evoluir até chegar numa matriz, a igreja passava a ser a dona das terras em volta. Aquela pessoa que construía a capela, ela doava o terreno para a igreja, né? Ela doava o santo de devoção, igual como aqui era Santo Antônio, né? Então havia essa doação. E a igreja vendia, né? E depois que a igreja vendia e que o pessoal construía, eles vinham, né, passar os finais de semana e as festas religiosas por aqui. Então, a questão desse vídeo hoje é para abordar a igreja, né? É o que a gente tinha combinado. E os próximos vídeos nós vamos abordar outras situações, como fazendas, um pouco da história, exemplo, né? Então, tipo, é sabido que Ibertioga teve o primeiro telefone em 1893, né? E o telefone foi descoberto quando? Quando que ele foi inventado? O telefone foi o Alexandre Graham Bell, né, que inventou o telefone lá no meio do século XIX, né, por volta de 1860, 1870. Eu tenho então, que olhar lá, eu não sei precisamente a data. De poucos anos, Ibertioga já era significativo. Ibertioga já tinha algo significativo. Qual então será até que a gente achou no arquivo público, existe vários recortes de jornais e esse jornal, que é do arquivo público, mostra que em 1893 Bertioga tinha uma linha telefônica que ligava a cidade à estação de Ilhéus. Estação de Ilhéus é onde? Padre Brito? A estação do Padre Brito, a estação de trem. Lá. Porque em 1881... Que ligava onde? Em 1881 foi inaugurada a Estrada de Ferro Oeste de Minas, que trouxe mais um progresso para a nossa região, né? Então o meio de escoamento de produto ficava muito fácil. Você levava o seu produto até a estação, fácil entre aspas, né? Não, para época, né? Porque até a locomoção daqui para uma estação era uma coisa muito difícil, no lombo de burro, de mula, carro de boi. Mas o escoamento até o Rio de Janeiro ficou fácil, né? Como a gente vê os produtos lá daqui, né, na década de 1880 sendo mandados. Esse é um tema que nós vamos abordar depois, né? Para uma outra pauta em que a gente vai abordar a questão comercial da cidade, como que ela surgiu, né? Como que o nome da cidade foi parar fora daqui. Isso, gente, 1800, 1700. Tá? Então a cidade ela não é velha, ela é antiga e representativa. E é isso que nós queremos com essa série de vídeos, mostrar para a população o valor que a cidade tem, né, em termos históricos, né, e o quanto ela é significativa. Não é à toa que, se a gente perceber, Ibertioga é meio polo com essas cidades em volta, né? A população é maior, a representatividade é maior, o anseio das empresas com relação à cidade é maior, né? Justamente porque ela é centralizada, ela consegue proporcionar trânsito para essas outras todas, né? Se nós observarmos, Ibertioga está aqui, Santa Rita está ali, Piedade está aqui, Santana está aqui, né? Barbacena está ali, então ela está no meio dessa história toda. E também trazer também, né, o pertencimento cultural, né? Eu pertenço a essa cidade, né? Eu faço parte dessa cidade, eu faço parte da história desse lugar, né? Da história dessa cidade, e isso é algo bom, né? Eu tenho uma tradição, né? Eu tenho algo a zelar, eu tenho história, né? E eu acho que depois, com o tempo, a gente vai poder começar a explorar algumas famílias. Vocês que têm interesse, né, em saber das famílias de vocês, a história delas, nós podemos ver isso, né? Nós já temos pessoas já interessadas, né, que gostam de pesquisar sobre família, e hoje o Eustáquio esteve em casa conversando, né, e teve um dia praticamente de histórias da cidade, né, e se levantou muito. Depois nós vamos conversar um pouco sobre o casarão, que é aqui atrás, né, por que ele surgiu e tudo mais. Hoje foi a igreja, depois a gente vai explorar a história de fazendas, não especificamente a fazenda X ou Y e tal.
tentar explicar um pouco da história Agrícola no agrícola, na né? região. Que a né? vocação da região é essa, essa, né? É de produção rural. A gente vê, né, pelo fato de Bertioga, né, lançar produtos, né? É bonito até os jornais, né? Da época, Da né? época, né? Aham. E produtos daqui para fora. Na época, é bonito que falava-se exportação. Quando a gente mandava o produto de uma cidade para outra, seja no mesmo território nacional, era chamado de exportação, né? E aqui, Bertioga, né, mandou, né? Então depois a gente vai entrar nesse tema. assunto, nesse tema. Bom, gente, então era isso. Era tratar da igreja, né? Por quê? Como é que aconteceu? Já que a igreja é a mais antiga, por que ela é mais antiga? Então ela para a cidade existir, para a cidade de Bertioga existir, primeiro existiu A Capela de Santo Antônio. E será que o lugarejo tinha algum nome relacionado a Santo Antônio? Alguma coisa assim? É uma questão a se investigar, né? Até a década de 1880, quando é elevada a matriz aqui, era chamado Santo Antônio da Ibertioga. Né? Tá. Ibertioga vem de nome indígena, né? Bom, Júnior. Eu não posso assim, eu não tenho tanta. Tranquilo. Eu não tenho tanta certeza de falar o que significa, né, Ibertioga, né? Mas tem vários termos indígenas, nós né? Vamos voltar porque eu vou ter que interromper ali e editar. Ah, então tá, a questão de Santo Antônio. Na década de 1880, Ibertioga era chamada de Santo Antônio da Ibertioga, né? Quando aqui é elevada a matriz em 1880, que sobe um grau, né, elevada a matriz e deixa de ser capela e é elevada a matriz, era o nome que se tinha, que era de Santo Antônio da Ibertioga, né? Beleza. Eu acho que eles tiraram Santo Antônio depois, no século XX, né, 1900. Depois nós vamos tentar investigar mais a questão do Ibertioga. Porque Ibertioga é um nome indígena, né? E isso varia muito o nome, né? Mas é um nome indígena. Porque na história que a gente aprendeu na escola, que primeiro chamou Baratioga e tal. Então, primeiro, aí de imediato a gente vê essa questão da igreja de Santo Antônio de Bertioga. Santo Antônio de início fica assim, né? E depois a gente vai investigar melhor e passar para o pessoal. Tá, pessoal? Mesmo. Então era isso aí, para o vídeo não ficar muito longo. Era mais ou menos esse fundo que é a igreja, para a gente entender por que a igreja era que fundava a cidade. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.